Agricultura BR debate agora 2018. Olha, o ano recém começou, já entramos em fevereiro, mas muita coisa já aconteceu no meio rural. Várias expectativas de safra, trazendo a projeção de talvez o Brasil colher uma nova safra recorde de soja. Tem novidades envolvendo o milho e também o câmbio, que já oscilou muito ao longo deste ano. Sobre tudo isso e as perspectivas para o agro no Brasil em 2018, a gente conversa agora no quadro Entrevista. Ao meu lado, João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios do SBA. João, obrigada pela presença mais uma vez. Ok, vamos lá. Bom, muitos assuntos para a gente debater aqui hoje, né? É sempre uma boa conversa com o senhor. A gente começa então falando do câmbio. 2018 começou já com fortes oscilações para a moeda norte-americana aqui no Brasil. Condenação do ex-presidente Lula em segunda instância, tem as questões de empregos nos Estados Unidos, reforma da Previdência, tudo isso mexeu bastante, né? O que pode vir ainda a acontecer em 2018 em relação ao câmbio? Olha, Juliana, o ministro Mário Henrique Simons falava o seguinte: inflação aleja e o câmbio mata. Ou seja, o câmbio é um fator importante na formação de preço. Quando você pega os dois principais produtos brasileiros, soja e milho, nós estamos falando de 90% da produção de grãos. E os dois têm formação. A soja é diretamente, umbilicalmente, com preço no mercado externo em dólar. Ou seja, o que acontecer lá fora, convertido o preço em dólar convertido em reais, é o preço que o produtor vai receber, menos os custos para chegar até o porto. Então, no caso do milho também, apesar de ser uma produção de 96 milhões de toneladas, apenas 30 milhões seriam exportadas, mas a exportação é a válvula de escape. Se você não tiver exportação, o mercado interno recua, sabe que tem milho estocado na mão do produtor e vai comprando da mão para a boca e, consequentemente, deprime os preços. Quando você tem, como aconteceu em 2016, uma demanda forte lá fora, o preço do milho dispara no mercado interno brasileiro. Então, o produtor deve ficar sempre atento à oscilação do câmbio para aproveitar as janelas de oportunidade? Porque de um lado você subir e de um lado atrapalha um pouco ele no custo de produção dele, porque os defensivos hoje pesam, fertilizantes, são quase todos eles cotados em dólar. E quando você tem janelas, oportunidades que o preço melhora um pouco e é a hora de aproveitar. Então, você nunca pense em acertar o olho da mosca. Acertando a mosca, tá bom demais. Seu João, a gente tem um gráfico preparado para o pessoal de casa, a gente pode acompanhar aqui no telão também, que mostra a oscilação do câmbio no Brasil ao longo desse ano de 2018. Ele começou alto, veio lá para baixo logo depois da condenação em segunda instância do ex-presidente Lula e agora volta a reagir. Tu vê que ele oscilou ao longo do tempo. Não é bem um eletrocardiograma, mas ele oscila ao longo do tempo. Não foi muitos fatores externos, foi muito fator interno. Ou seja, cada delação, cada confusão que deu no Brasil, cada questão política, a tendência do câmbio era subir. Quando resolvia o problema, a tendência do câmbio era cair. Quando você vê o volume de investimentos diretos no Brasil, é muito grande, especialmente os chineses. Eles estão investindo muito dinheiro no Brasil e trazem dólar. Você tem um superávit na balança comercial de 67 bilhões de dólares. Tudo isso acaba aumentando a oferta de dólar no mercado e, consequentemente, arrefece qualquer tendência de alta. Nós estamos hoje chegando, há pouco tempo deu uma notícia aqui, há poucos minutos atrás, o câmbio a 13,26. Ou seja, hoje estamos vivendo um câmbio praticamente o mesmo preço que estava no início de janeiro. Bom, tratando-se de um ano eleitoral, 2018 aqui no Brasil, seu João, quais devem ser os principais gargalos que a Frente Parlamentar da Agropecuária deve investir aproveitando esse momento? Olha, o gargalo maior vai ser a definição do futuro presidente da República. Esperamos que o Brasil não caia num regime populista novamente. Custou caro para nós brasileiros esses últimos 3, 4 anos de recessão. O país agora começa a voltar ao normal, começa a ter um crescimento econômico e não podemos desperdiçar essa chance, porque nós precisamos gerar emprego. Nós temos uma população jovem chegando no mercado de trabalho que não tem opção de trabalho. Isso é ruim. Você tem 13 milhões de desempregados. Você teve uma redução na renda do brasileiro em função de que perderam emprego e perdeu a confiança no futuro. Isso tudo impacta, especialmente o consumo de alimentos.
carne é um exemplo clássico. A carne é muito elástica. A hora que a economia começa a melhorar, você vê claramente uma tendência de consumo. Sim, de aumento O pessoal do consumo. volta a consumir. Agora, e o inverso é verdadeiro. Cada vez que você tem uma recessão, você tem uma redução de emprego, tem uma redução de massa salarial, a família foi induzida a se endividar nos últimos no início do governo Dilma. Os bancos oficiais ofertaram muito crédito, ou seja, estimulou-se o consumo e a produção estava estagnada, ao contrário, e pior do que isso, entrou em decréscimo. Agora, em janeiro, hoje saiu o primeiro número de veículos fabricados no Brasil em janeiro, 24% acima de janeiro. A indústria automobilística é um termômetro importante, porque não é só o fato de vender de veículo, mas você tem uma cadeia atrás dela de autopeça, de pneus, etc., etc., que demonstram uma ativação da economia brasileira. Vamos partir agora para o campo. Safra de soja do Brasil está dando início à colheita. Algumas consultorias acreditam que essa safra vai ser, inclusive, recorde, bateu o recorde da safra passada. O senhor acredita nisso e como que deve ficar o mercado? Você teve um pequeno acréscimo de área plantada, menos de 2%, mas teve um acréscimo. O clima no sul do Brasil, em alguns momentos, não foi tão generoso, mas no resto do Brasil foi generoso. Até no Mato Piba, que era uma região que sofreu em anos anteriores, esse ano foi bom. As primeiras colheitas no Mato Grosso surpreendem. Tem produtor colhendo 65, 68 sacos por hectare. Nós recebemos a notícia aqui de que a média para o estado agora está mais de 54 sacas e meia por hectare. E meia vem elevando também a expectativa de produção. Então, você tem um potencial Mato Grosso chegar acima de 30 milhões de toneladas. Então, você vê, e o produtor, apesar de mercado tá frio, apesar de ter vendido pouco mercado futuro, porque os preços nunca chegaram a um preço que compensava ele investiu, ou seja, e o ano ajudou. E a tecnologia está ajudando. Você está mostrando máquinas aí, plantadeiras, pneumáticas, que tem uma qualidade de plantio fantástica. E você vê também a lavoura limpa, você tem um manejo de solo. O pessoal se preocupa muito com a matéria orgânica, isso é fundamental, especialmente em solos tropicais. Então, você tem uma conjuntura que leva, em condições normais, realmente bater o recorde. É possível que aconteça isso. A dificuldade vai ser a comercialização. Quando você olha o preço, posto Porto, R$ 72,00, e você vê uma tendência de aumento significativo no frete, em função de que você tem uma demanda forte e o preço o mercado é basicamente em cima de caminhão, esse frete é um mercado que trabalha muito em função do mercado spot. Ele cai quando você não tem oferta e também, quando há uma demanda maior, ele sobe com a mesma velocidade. Então, nesse momento, você vê um aumento do preço. Mato Grosso do Sul estava falando em 130, 128, 130 para levar até o porto, já se fala em 160. Em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, mais ainda. E quando você vê essa conjuntura de infraestrutura nossa, nós estamos mostrando matérias novamente iguaizinhas a 2017, a 2016, 2015, a BR-163, novamente para chegar em Miritituba com problemas sérios. Ou seja, o Brasil não investe naquilo que precisa investir. O Brasil hoje é um país refém de um déficit violento na Previdência, de 260 bilhões, e não investe praticamente nada em infraestrutura. Então, cada ano que passa, à medida que as safras crescem, o problema aumenta. Se pega um ano igual a esse, chovendo, que é bom para a lavoura, e você vê a dificuldade para chegar. E o Mato Grosso ele tem que mudar o roteiro, ele não pode pensar em levar soja para Santos e para Paranaguá. Ele tem aumentado, inclusive, muito. E você tem investimentos bons lá em Miritituba, 5, 6 terminais hidroviários de excepcional qualidade. Nós precisamos fazer o quê? Melhorar os portos no Pará e, quem sabe, aumentar a transferência de grãos das barcaças para navios oceânicos no próprio Rio Amazonas. Isso é uma tecnologia já é dominada e seria muito útil isso, porque cairia um pouco os custos de logística para o Mato Grosso. E Mato Grosso tem que pensar em termos de soja, tem que pensar em termos de milho, porque os dois produtos têm que ir para o mercado externo. Eu não tenho consumo lá e é difícil você ter custo para trazer esses produtos até o centro-sul, até o sul do Brasil, especialmente o caso do milho. Seu João, mesmo enfrentando todos esses desafios, aumento de frete e todos os
imprevistos, né, com a falta de infraestrutura, o produtor de soja, com o plantio da soja, ele ainda assim tem lucro, né? Mas essa margem vem diminuindo ano a ano. A IMEA divulgou essa semana os novos custos, de projeção de custo da lavoura de soja. Se você botar todos os itens, custeio, máquinas, amortização de equipamentos, etc., estão falando em R$ 3.600. Então, se ele colher 60 sacos, essa soja custaria para ele R$ 60. E não pega esse preço em lugar nenhum no Mato Grosso hoje. Então, e colher 60 vem a média muito boa, né? O IMEA fala pouco mais de 55, 56. Então, é um desafio. O produtor vai ter que procurar soluções. No milho, você vê o milho com um custo de produção de R$ 2.600, R$ 1.700. Só a semente, em alguns casos, semente de alta tecnologia, fala-se em R$ 500 por hectare. O milho valendo menos de 20, tem que colher quase 30 sacos de milho de 60 quilos para pagar um saquinho de 20 de sementes. E ainda assim o produtor tem que investir no milho? O modelo está em cima disso, né, Juliana? Se você não cobrir a tua terra ou com braquiária e aproveitar essa braquiária para engordar gado, essa é uma alternativa muito boa. Quem pode é uma alternativa. Eu tenho uns amigos que têm lavoura no Mato Grosso, ele fala o seguinte: olha, minha terra arenosa, esquece milho, não vou plantar milho porque o potencial de produção cai. O que eu faço? Eu ponho braquiária. Eu tiro 7, 8, 10 arroba de boi por hectare no período de março até outubro. Eu acompanho um projeto de fosfato natural aqui no Mato Grosso do Sul, na região de Paraíso, área arenosa, 85% de areia, e que plantou a braquiária após a colheita da soja. O ano não foi muito bom, choveu um pouco menos, calor. Mesmo assim, o volume de massa seca foi 10.500 quilos por hectare de março a outubro. É um valor fantástico, uma cobertura excepcional. Se eu estou falando em 10 mil e pouco na parte superior, eu devo ter quase 20 mil na parte subterrânea, na parte raiz. Então, esse modelo, o milho, ele participa o quê? O milho conseguiu quebrar aquele ciclo vicioso que a soja vinha ao longo do tempo. Quando só se plantava a soja, ela vinha diminuindo a matéria orgânica no solo e, consequentemente, impactando na produtividade. Hoje não, nós estamos aumentando a produtividade. Prepara o solo bem? Faz o solo. O brasileiro tem que ter orgulho. Nós fizemos o solo. A natureza nos deu um solo fraco, pobre, e o brasileiro conseguiu fazer com tecnologia, com trabalho, com novas alternativas, coisas que o Brasil tem que ter orgulho. Nós que estamos no agronegócio, você que mostra a matéria, você vê cada caso de sucesso. Por quê? Porque ele usou a tecnologia para o bem. Ou seja, hoje o Brasil produz alimentos para atender 210 milhões de brasileiros e 1 bilhão de outros países. Isso é um orgulho para nós. E quando você olha, você vê um relatório do Rabobank que eu te passei. Esse relatório do Rabobank, ele projeta o seguinte: o mundo vai aumentar o consumo. Soja cresce quanto? Cresce 3,5%, 4% ao ano o consumo. Só a China cresceu 7 milhões de toneladas o consumo de soja em relação ao ano anterior. Aonde que vai ir buscar? Vai buscar no Brasil. É esse produtor que vai produzir, que enfrenta dificuldades homéricas. Nós estávamos falando agora, ontem aqui no canal, fizemos uma matéria sobre fumo rural. O brasileiro é difícil prever o futuro e agora é difícil prever o passado, porque os caras conseguiram fazer uma coisa absurda, que é fazer uma cobrança retroativa de imposto de 5 anos para trás. Então, essas coisas, com todo esse desafio, o nosso produtor é capaz de enfrentar e superar esse desafio. Ainda tratando da segunda safra, no caso milho, maioria da escolha dos produtores no Brasil. Existe uma outra cultura agrícola que seria uma alternativa ao milho? Mato Grosso, quem tem condições, algodão passou a ser uma alternativa muito boa, mas é um regime, algodão é baile da gafeira, quem está fora não entra, quem está dentro não sai. É muito investimento, tem que ter equipamento. Mesmo com a expectativa de exportação crescer bastante esse ano? Mas é uma cultura que exige uma tecnologia alta e tem que ter beneficiamento lá na região, regra geral, na própria. Então, é uma cultura que não é como o milho. Eu vou plantar, não vou plantar. Algodão, não. Se você investir em algodão, você vai ter que plantar algodão, porque o investimento é muito alto, você tem que amortizar. Algodão está com preço bom no mercado internacional. No sul do Brasil, você do Paraná tem a opção de trigo. Mas trigo, ano após ano, o preço, chuva na colheita,
é difícil, as condições climáticas do Brasil não são as ideais para trigo. E o Brasil parou também investimentos na pesquisa de trigo. Isso é um erro do Brasil. Nós temos hoje uma dependência de mais de 50% do consumo de trigo no Brasil, de trigo importado. E é uma moeda de troca o Brasil. O Brasil exporta carro, exporta geladeira, exporta máquina de lavar roupa para a Argentina e tem que comprar alguma coisa, compra trigo. A nossa briga com a Rússia hoje, por questão de carnes, é porque os russos querem vender trigo também para nós. Há uma oferta grande no mercado mundial de trigo. E o Brasil, então, é uma outra cultura que seria uma alternativa. Algumas oleaginosas em pontos específicos do Brasil, como canola, possivelmente vai haver uma nova geração de plantas, tipo grão de bico e outros, para atender alguns mercados, ervilha, para atender alguns mercados tipo Índia. A Índia, à medida que você traz aquele 1 bilhão de pessoas com poder de compra, eles vão ter que consumir mais grãos, vão ter que consumir mais proteína. E possivelmente o Brasil seja um grande fornecedor desses alimentos, mas é uma coisa ainda incipiente. Ainda engatinhando. Né? Mas o Ministério da Agricultura tem, inclusive, colocado essa informação, né, à tona, né? Vai, inclusive, lançar nesse mês de fevereiro, ou mês que vem, um projeto envolvendo feijão e pulses, né, que são essas outras oleaginosas, né? Voltando para esse mercado. Voltar para os mercados. Então, você tem na Ásia alguns mercados específicos, e aqui no Brasil também começa a pipocar alguns mercados específicos que precisam ser trabalhados. E o Brasil tem uma vantagem extra, né, Juliana? Se nós investíssemos em irrigação, por exemplo, investir em irrigação, o que eu quero dizer é o seguinte, você criar uma infraestrutura, botar racionalidade no processo de licenciamento, criar condições para que o produtor armazene água. No café está acontecendo isso hoje. Minas Gerais tem muito produtor estocando água para usar na época que ele falta, para não haver quebra significativa na produtividade dele. Se nós usássemos a irrigação, e especialmente no milho, a gente não pensaria em colher 100 sacas por hectare, pensaria em colher 300 sacas por hectare. Você muda a figura. Infelizmente, no Brasil, esse ponto, você não tem energia no campo, você tem umas dificuldades homéricas em termos de licenciamento, você tem uma série de problemas. Se em algum momento o Brasil vai virar país sério, aí as coisas vão dar uma revolução nessa área. Continuando falando sobre as culturas agrícolas do país, a gente poderia falar de várias aqui, mas vamos voltar agora para a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar viveu um ano favorável para o mercado de etanol, né? Em especial no segundo semestre de 2017. Quem tinha capital de giro para segurar a produção, quem não tinha vendeu com um preço abaixo do custo, mas quem tinha foi um bom ano. E a expectativa para 2018 é de que o Brasil tenha uma safra mais alcooleira, né? O preço da gasolina subiu no país no ano passado por conta da política de preços da Petrobras, aumento de PIS/COFINS e também por conta do RenovaBio, né? Isso tudo pode estimular ainda mais a produção de etanol no país? Olha, o Brasil depende do RenovaBio, tem que ter uma definição. Cana é um negócio caro, ninguém planta cana para um ano, ele planta cana para 5, 6 anos. Você tem uma máquina como uma colhedeira de cana, alguma coisa mais de 1,5 milhão, você tem uma série de custos muito altos. Então, cana, você tem que mostrar um cenário, não para um ano, para 3, 4 safras. A expectativa do setor é que o RenovaBio comece a voltar a mostrar esse cenário que não tinha. O governo da dona Dilma foi um desastre para o setor. Quebraram empresas, faliram. Por quê? Porque ela segurou o preço da gasolina, o consumidor não vê a pegada do carbono, ou seja, eu vou largar menos carbono na atmosfera. Não, ele olha os 30%. Está com 30%? Eu prefiro botar etanol. Não está? Eu vou na gasolina. E você tinha um preço do petróleo de $32 o barril no mercado internacional. Você estimulou. Hoje, o produto que nós mais importamos é óleo diesel, por exemplo. É uma demanda de combustíveis importados muito grande. O que acontece? Você freou a cana. A cana nós estamos em 590, 600 milhões de toneladas. Centro-Sul, 50 e poucos milhões de toneladas no Nordeste. Então, o que acontece? Para o produtor, ele tem 3 alternativas na cana, que ele usa na medida do possível. Ou ele faz mais etanol, a safra faça ser uma safra alcooeira. Nesse momento, o preço do etanol está melhor que o preço do açúcar. O açúcar chegou a valer 20 centavos de dólar por libra-peso, hoje vale menos de 14. Por quê? Porque o mercado mundial, o Brasil entrou no mercado, ele oferta muito, nós somos 40% do mercado mundial e derruba o preço. E o
usineiro, ele usava o açúcar para fazer capital de giro, porque ele consegue vender açúcar para entregar daqui 6, 8 meses e conseguir antecipar pagamentos, ou fazer contratos de adiantamento de contrato de câmbio. Ele consegue fazer isso. Não faz com etanol, mas faz com açúcar. E era a maneira de ter capital de giro. Nesse momento, o açúcar não remunera tão bem como remunera o etanol, então a tendência é entrar uma safra de mais voltada para o etanol. E você também tem hoje uma situação que o petróleo dobrou de preço. Hoje nós estamos vendo o petróleo no mercado na Europa, o Brent, a $68 por barril. E o WTI, na América do Norte, posto o West Texas, a 62, ou seja, mudou muito o preço do mercado mundial. E isso faz com que estimule a produção de etanol nos Estados Unidos, que por incrível que pareça, ela é mais competitiva do que a nossa, por incrível que pareça, usa o milho para produzir, só que lá eles não têm o custo do Brasil, essa é a diferença que eles têm. Nós temos um custo de mão de obra, o custo trabalhista, legislação, meio ambiente, uma série de problemas que inibe a produção no Brasil. Então nós estamos estagnados, a produção nossa não aumenta pouca coisa de açúcar e fica na produção também estabilizada do etanol. Nós estamos usando 27,5% do etanol na gasolina, o etanol anidro, que é o grande mercado. Agora, entrando essa safra, eu acho que o mercado vai cair esse etanol. Aqui não vamos pegar o exemplo de Campo Grande. Campo Grande está 3,24, 3,25 o etanol, contra 4 e pouco a gasolina. Então, eu acredito que a hora que entrar essa safra, e as usinas deverão antecipar a produção a partir do mês que vem, deve dar uma queda no preço do etanol, porque o próprio consumidor ele tá sem recursos para botar gasolina e também botar etanol. Então, pode ser que daqui para frente o etanol caia um pouco de preço e volte esse mercado a ser estimulado para o consumo direto, especialmente do etanol hidratado. Seu João, para a gente finalizar, um recado para aquele produtor que está nos assistindo, sempre gosta de ouvi-lo. Olha, o produtor tem que ter muito cuidado com os custos, ele tem que olhar o mercado. Nesse momento, caldo de galinha e prudência não faz mal a ninguém, ele tem que tomar muito cuidado. Ele tem que aproveitar as oportunidades que o mercado oferece, ainda mais esse ano, um ano eleitoral, que subiu o Lula nas pesquisas, ou o Supremo está disposto a não aceitar, a autorizar a inscrição da candidatura dele, o mercado sobe, vai para a cadeia, o mercado cai. Então, você vai ter muitas emoções ao longo do tempo, tem que aproveitar isso. E é um ano de pensar muito na questão de custo. E, se possível, sempre procurar usar tecnologias que lhe possam dar resposta, mas que tenham um custo acessível. Você hoje, por exemplo, se gasta hoje quase R$900, no caso da soja, só com defensivo. Tem que mudar isso aí, tem que fazer manejo integrado de praga, tem que melhorar, usar menos herbicida, fungicida, tem que usar materiais mais resistentes, olhar a questão do solo, ou seja, você tem um dever de casa. Procure, hoje nós temos esses eventos, hoje no caso está passando o show rural lá em Cascavel, é um portal excelente para quem puder ir lá. Vai ter outros, no Metoque, em todo o Brasil tem isso. Vá lá, discuta, converse e se agregue, se junte. Não esqueça nunca que no Centro-Oeste é um ditado, que cateto fora do rebanho é comida de onça. O produtor também tem que se unir, tem que se juntar. Caso contrário, ele perde a sua capacidade de sustentabilidade, especialmente a financeira. Recado dado, então. Obrigada, seu João. Bom trabalho a todos vocês. Obrigado pelo pessoal que está nos assistindo. Este foi a nossa entrevista de hoje.